continuando aqui, só a título de curiosidade, Tales nasceu 4 anos mais velho do que Êxopo, né? Enquanto Tales nasceu em 624, Êxopo só nasceu em 620 a.C. Mas mesmo com essa diferença, que é mínima, o empenho de Êxopo através da sua busca, sua intenção em colecionar provérbios, né, contribuiu muito mais do que Tales no ponto de vista moral, né? Acredito que tenha nascido, então, a nossa história da moralidade tenha nascido com essa coletânea do Êxopo fez, os provérbios que acabaram se transformando em fábulas. Essas fábulas, no começo, lógico que ao longo do tempo ela foi se desfazendo, né, perdendo o sentido original, né? Não chega em La Fontaine, ela começa a se fundir com outras ideias literárias, com outras regras, outras ideias literárias. Ela começa a perder o sentido inicial, que era transmitir mensagem moral, né? Apesar de Tales ter levado a matemática, né, trazido a matemática para o Ocidente, e ter vivido muito mais, né, 78 anos, enquanto o Êxopo apenas 56, é inegável a contribuição desse filósofo, que acabou tendo o seu título de filósofo meio que ofuscado por conta do seu título de fabulista, que também não tem nada, não deixa a desejar, né? Milhares e milhares de fábulas de fabulistas atribuem o conhecimento das fábulas a Êxopo e replicam as suas ideias com algumas alterações mínimas, mas até mesmo a título de pesquisa, a grande maioria das fábulas, elas não passam de rodapés do próprio Êxopo, no sentido de poder de síntese, né? Dizer muito em poucas palavras. Acho que jamais algum fabulista teve tanto poder de síntese. Uma fábula simples, acessível a todos, ou seja, uma devolução, né? Ele pegou a matéria-prima do povo nos ditos populares, né, e nas máximas populares, transformando em fábulas também de uma maneira simples, resumida, sintética, agradável. Por isso que hoje em dia faz parte até do setor infantil, mas nada disso teve intenção exclusiva. A simplicidade talvez tenha deixado as fábulas dentro do universo infantil, mas que não tem nada a ver com o seu objetivo, sabe? Talvez o seu maior valor seja justamente esse, a simplicidade e a profundidade das suas obras, né? E a forma de contar o desenvolvimento dessas máximas, que também não pertencem a Êxopo, ou seja, ele não inventou as máximas, né? Mas interessante também é isso, a originalidade está mais na forma de contar, de transferir essa mensagem ética, né? Assim. Talvez seu valor tenha sido principalmente esse, a simplicidade, a forma como ele fez com que essa ética primeira pudesse ter sido difundida, né, até hoje replicada, e várias frases atribuídas a ele, etc. O Tales estava atrasado discutindo lá, tentando investigar se a água, de certa forma ele acertou, né? A origem de vida começa, lógico,
fora da simbologia cristã, começa, tem princípio na água, de certa forma. Mas enquanto ele investigava esse princípio, essa origem de todas as coisas, o Êxopo estava bem mais próximo de Sócrates, tentando explicar conceitos de moral através de figuras animadas, né? A representação através dos bichos, né? Algo muito mais refinado, muito mais interessante, muito mais avançado, vamos dizer assim. Está muito mais próximo, apesar da distância, muito mais próximo de Sócrates do que qualquer outro filósofo da época, sua época. E sem concorrência, mais interessante. Enquanto os outros filósofos ficavam tentando descobrir essa essência das coisas, Êxopo seguia pleno e único, né, na sua maneira de... Lógico, né, um representante ocidental desse tipo de pensamento. É claro que na parte oriental certamente existiram outros personagens e tal, talvez com a mesma ideia ou ideia similar ou talvez até melhor, mas para registro nada superou Êxopo, né? Até hoje, nos nossos dias. Mas é claro que apesar da contribuição, a maior contribuição tenha sido legada ao Ocidente, se for confirmado que de fato, e a princípio que se tem de notícia que ele foi até mesmo o seu nome, né, ele, com base nos animais, etc., ele teria nascido próximo da Etiópia ou na própria Etiópia, então ele seria mais o oriental que legou ao Ocidente, um oriental que legou ao Ocidente os seus conhecimentos através das fábulas. Então, creio que não deixa de ser algo interessantíssimo, né? Aí se levanta a dúvida, será que ele talvez tenha sido apagado da história da filosofia por não ter sido um ocidental de fato, né? Ou pelo fato de ter sido aclamado fabulista e não filósofo? Aí fica uma interrogação no ar. Mas mesmo que se levante algumas outras ideias, por exemplo, e aí pelo que eu vi, independente de ter sido Frígia, Turquia, Egito, Etiópia, tudo isso aproxima muito mais ele de ter aí origens aí. Mas é aquele negócio, aquela pergunta que não quer calar, né? O que é o sujeito? O que determina o sujeito? Onde ele nasceu, onde ele terminou os seus dias. Então, se o sujeito nasceu em Cataguases, mas terminou os seus dias em Juiz de Fora, ele é cataguasense, vale onde ele nasceu ou onde ele morreu, ou onde ele construiu a sua vida, né? Ou viveu a maior parte. Está em jogo quanto tempo que ele viveu naquele lugar, as influências dele, ou realmente onde ele nasceu. Esses países aí citados como possíveis do surgimento de Êxopo, a base maior é a Grécia. E mesmo que a Grécia ela seja considerada em si uma Europa oriental, fazendo parte da Europa oriental, política e culturalmente, a Grécia é vista como parte da Europa ocidental. Então, assim, bate o crivo. Mesmo que ele tenha vindo de qualquer outra parte, em sentido dessas formalidades, ele contribuiu o que vale a sua contribuição. Mesmo que ele tenha sido búlgaro, né, na descrição mais que ficou, né, nos registros, né, ele representa a Grécia, né, por ter morrido em Delfos, no caso.